E aí galera, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo com vocês? No vídeo de hoje traremos o caso de Jeff Machado, o ator pai de 8 cachorros que sonhava em ser famoso e foi brutalmente assassinado. Se você é novo por aqui, você tá no Crime Lines, o quadro do canal Rafa Master 88, onde falamos sobre mortes, casos, mistérios, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir. Então se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, me dê uma moralzinha galera, me ajude a chegar aos 9.000 inscritos, beleza? Tamo junto? Então solta a intro. Christina got shot. Christina got shot. There is something still going on. Jefferson Machado Costa, mais conhecido como Jeff Machado, nasceu em Araranguá, município no interior de Santa Catarina, com cerca de 70 mil habitantes, em 19 de janeiro de 1979. Formado em jornalismo e cinema, no início da carreira ele chegou a atuar como colunista social em uma revista de Florianópolis e Rio do Sul, município do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Se dedicando aos estudos de artes cênicas, em 1997 se mudou para o Rio de Janeiro para poder tentar a carreira de ator, porém também estava alternando sua vida entre São Paulo, a capital paulista, e o Rio. E ele ficou nessa vida durante 9 anos, até que retornou para o seu estado natal, especificamente em Florianópolis, em 2008, quando trabalhou como jornalista e assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista, estilista de campanhas e eventos e desfiles e videoclipes de programas de TV. Em 2014, ele retornou para o Rio de Janeiro, onde trabalhava como ator e tinha o principal hobby, o surf. Em suas redes sociais, que ele tinha 10.900 seguidores, ele se apresentava como ator, modelo, produtor, jornalista, assessor de imprensa e pai de cães. Em 303 publicações que postou, também estão suas fotos na praia de nudismo de Abricó, na zona oeste do Rio. Entre 2018 e 2019, Jeff conheceu Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, que se apresentava como produtor artístico da Globo, onde de fato ele havia trabalhado até 2018. E eles se aproximaram após o produtor revelar interesse na carreira dele, prometendo ajuda para conseguir papéis em novelas e outros programas de TV. Jeff, até se estabelecer como ator, ele contava com o auxílio mensal da sua família. Porém, Bruno prometeu a Jeff conseguir papéis na TV através de seus contatos e começou a solicitar pagamentos para fazer esse suposto agenciamento. Então sua mãe, Maria das Dores Machado, fez um depósito de 12 mil para o produtor colocar Jeff em uma novela, o qual nunca aconteceu. Uma amiga de infância de Jeff relatou que a aproximação de Bruno despertou em Jeff seu antigo sonho de se tornar reconhecido no meio artístico. Então, em pouco tempo, o produtor já frequentava a casa do artista e aos poucos também começou a tomar conta da rotina do ator. E de acordo com essa amiga, Bruno fazia questão de demonstrar que tinha interesse amoroso por Jeff e que só via como um amigo. Pouco tempo depois, Bruno conheceu em um aplicativo de namoro o garoto de programa e suposto padeiro, Geander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos. Geander não tinha carteira assinada, então ele fazia bicos com obras e programas. Por coincidência, Jeff também acabou conhecendo Geander no mesmo aplicativo de relacionamento que conheceram o Bruno. Logo, os três começaram a se envolver em uma espécie de trisal. Como Jeff tentou a carreira de produtor e ator em uma grande emissora, logo ele conseguiu um trabalho como coadjuvante na novela Reis da Record entre 2021 e 2022, onde ele interpretava um soldado filisteu. E além de artes cênicas, Jeff gostava de MPB e era apaixonado por cães da raça Setter. E esse é um detalhe muito importante para esse caso, já que a sua casa, ali no bairro de Guaratiba, ele tinha 8 Setters com nome de artistas como Tim Maia, Nando Reis, Elis Regina, Cazuza, Vinícius de Moraes, Gilberto Gil, Rita Lee e Caetano Veloso. E ele também costumava compartilhar um pouco da sua rotina ali junto dos seus cachorros pelas redes sociais. Bruno, exercendo o falso papel de um agente, começou a criar propostas de personagens que forçavam a mudança de aparência de Jeff, onde uma hora ele tinha que tirar a barba, depois mantê-la, uma hora ele tinha que emagrecer, outra hora engordar, cabelo grande, cabelo curto e por aí vai. Então Bruno solicitou mais outro pagamento no valor de 18 mil reais, porém nada dos papéis aconteceram, nada de trabalho. E isso frustrava Jeff, que teve que vender alguns dos seus bens, como quadros, peças antigas, para poder conseguir dinheiro. Longe da família, com um grande sonho, Jeff se tornou uma presa vulnerável para que Bruno o extorquisse. Jeff relatou à sua mãe que Bruno não havia lhe dado um retorno a respeito dos papéis da TV e por isso ele estava desanimado. E depois que fez o pagamento para atuar em uma dessas novelas, após o seu trabalho em Reis da Record, Bruno ficou muito estranho. Depois de marcar um encontro, Bruno não apareceu e Jeff estava aflito, já que a suposta novela que já estava em produção, ele falava que precisava entrar logo no elenco, senão ele ia perder a sua oportunidade. Porém,
Porém, nessa época, um plano mirabolante estava começando a tomar forma. Bruno estava alugando uma kitnet em Campo Grande, zona oeste do Rio, e Giander estava cavando uma suposta cova. Essa pequena casa sofreu algumas reformas e teve o muro da porta da frente aumentado e a lateral havia uma abertura que permitia a visão da movimentação da casa. E logo esse vão foi tapado. No dia 19 de janeiro de 2023, Jeff comemorou seus 44 anos e foi presenteado por Bruno com um bolo de aniversário. E esse evento aconteceu em uma praia e teve parabéns dentro do carro de Jeff. Então, 4 dias depois, em 23 de janeiro, Jeff convidou o amigo Bruno e o garoto de programa Giander para irem à sua casa a fim de curtir uma noite e gravar um vídeo com um conteúdo adulto. Nesse momento, Jeff teria sido dopado e durante o ato sexual ele foi estrangulado com um fio de telefone por Bruno ao se posicionar de costa. E com um fio de metal envolvido em seu pescoço, os assassinos amarraram suas mãos e pés com fitas adesivas e colocaram em posição fetal para que ele coubesse em um baú de madeira. E esse mesmo baú pertencia a Jeff e aparece em uma das suas fotos publicadas no Instagram. Na sequência, a dupla colocou o baú no carro do próprio Jeff e escolheram um caminho mais longo e calmo para seguirem para a kitnet em Campo Grande, onde havia aquela cova. Após percorrerem 5 km, Bruno e Giander tomaram um susto quando deram de cara com uma blitz da polícia militar. Os dois furaram um bloqueio e levaram uma multa aplicada no Renault Duster branco de Jeff. Chegando no local, os dois enterraram um baú com o corpo do Jeff na cova a 2 metros de profundidade do chão. E um dia após o crime, Bruno contratou 2 pedreiros para poder concretar a cova. E fez várias ligações usando seu próprio celular à loja de materiais de construção para poder comprar o cimento que usou na concretagem do baú. E os pagamentos foram feitos com o próprio cartão do Jeff. No final de janeiro, sem notícia há alguns dias de Jeff Machado, parentes e amigos estranharam a sua ausência. Então, seu desaparecimento foi registrado no dia 27 daquele mesmo mês, janeiro de 2023. Então, em um curto espaço de tempo, alguns cachorros do Jeff começaram a aparecer abandonados na rua. E devido à sua raridade no Brasil, os cães eram equipados com chips de identificação, o que contribuiu para confirmar que aqueles cachorros pertenciam a Jeff. Então, a ONG Indefesos de Proteção aos Animais e a diretora Rosana Guerra organizou uma força-tarefa para poder localizar os outros cachorros assim que soube que os cães estavam abandonados por bairros na Zona Oeste, principalmente em Santa Cruz. Alguns dos animais foram localizados e, infelizmente, 2 morreram e um outro cachorro nunca foi encontrado. Patrícia Triaca, veterinária e amiga de Jeff e também criadora da raça Setter, acompanhou o resgate de cada um e depois entrou em contato por WhatsApp e logo ela recebeu mensagens de texto sem ligações, áudios ou vídeos que levantou muitas suspeitas, já que Jeff estava muito estranho e não atendia ligações. Nos textos trocados, ele pedia para que sua amiga não o julgasse pelo que estava acontecendo com os cachorros. Só eu sei o peso disso, disse Jeff. Nesse momento, Bruno se passava por Jeff, já que estava em posse do seu celular. E através das mensagens, ele relatou que os cães estavam em uma amiga em Jacarepaguá. Só que depois que ele foi pressionado pela Patrícia, ele passou um número que seria do namorado dessa suposta amiga. Bruno, se passando por esse suposto namorado, disse que Jeff tinha perguntado por um lugar onde ele pudesse abandonar um cachorro doente. E que nesse endereço marcado ele teria levado seus 8 animais. Você viu ele soltando os cachorros? Sim, ele tava aqui, ele soltou os cachorros. Ele tava num carro preto. Nós vimos 3 cachorros correndo atrás do carro dele. E ele foi embora. Patrícia, suspeitando de toda aquela história, conversou com a família de Jeff e todos estranharam seu comportamento, pois ele amava os cachorros. E eles também repararam que não conversavam por voz ou por vídeo fazia bastante tempo. A mãe dele disse que naquele período o filho não fazia mais chamadas de vídeo como era de costume e que estava estranhando o modo como ele vinha se comunicando. Então a Patrícia, junto com a família, reuniu todo esse material e levou à delegacia de descoberta de paradeiros no Jacarezinho. Em 2 de fevereiro, Jeff teria feito a sua última publicação no Instagram e na legenda um texto curto: recomeço e gratidão. Então começou uma grande suspeita seguida de uma longa investigação. No dia 6 de fevereiro, apenas 2 dias depois do registro do desaparecimento, Bruno entrou em contato com a família do ator e primeiramente ele alegou que Jeff havia partido para São Paulo e por esse motivo teria deixado com ele a chave tanto do carro quanto da casa. Então foi combinado que a família iria buscar os pertences na residência do artista, enquanto o Bruno também planejava mostrar a propriedade a eles. Diego Machado, irmão de Jeff, optou por documentar a visita.
E logo no início do vídeo, o Diego percebeu um odor desagradável na sala e na cozinha do andar térreo da casa. Na suíte do ator, que estava revirada e desorganizada, ele também notou que as roupas estavam penduradas em cabides, enquanto os itens de higiene pessoal, como shampoo, condicionador e escovas de dente, estavam no banheiro. Uma situação que não fazia o menor sentido, já que Jeff inicialmente deveria estar em São Paulo, então ele levaria todos esses itens, ou boa parte deles. Ao longo das investigações, a família de Jeff e as autoridades policiais apontaram Bruno como o principal suspeito do crime. Mas qual crime? Então as investigações revelaram que o produtor de TV tentou vender tanto a casa quanto o carro do ator. Ele afirmou que detinha a chave dos bens a pedido de Jeff, que supostamente estava temporariamente em São Paulo, então ele precisava de dinheiro para poder seguir sua carreira. Só que, segundo informações do Disque Denúncia, a casa de 2 andares em Barra do Guaratiba, na zona oeste do Rio, foi anunciada em sites de venda por um valor inicial de 280 mil. E a venda era considerada urgente, o que levou a uma redução do preço de 280 mil para 250 mil. E nas mensagens enviadas pelo vendedor, a justificativa era que Jeff havia conseguido um emprego em outro estado e precisava vender a casa rapidamente. As investigações policiais apontaram que todas as negociações relacionadas à venda dos bens de Jefferson foram conduzidas por Bruno. No dia 2 de fevereiro, houve a tentativa de vender o veículo Renault Duster branco de Jeff. No entanto, as negociações não foram bem sucedidas devido à exigência do comprador que o proprietário do carro assinasse o documento. E durante as investigações, a polícia descobriu que o veículo registrado em nome de Jeff havia recebido uma multa por ultrapassar uma barreira de trânsito montado pela polícia no dia 23 de janeiro. Após 115 dias de uma intensa investigação, os agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros conseguiram localizar o corpo em 22 de maio de 2023, graças à quebra de sigilo telefônico da vítima. Um total de 9 indivíduos foram mobilizados para a delicada tarefa de remover o corpo. 2 deles operavam uma britadeira, enquanto outros 2 policiais civis eles se revezavam utilizando picaretas e pás, enquanto 5 restantes eram membros da Defesa Civil. A confirmação da identidade de Jeff foi estabelecida por meio de análises de impressões digitais devido ao avançado estado de decomposição do corpo. O laudo da necrópsia detalhou a descoberta desse doloroso processo, indicando que Jeff havia mantido relações sexuais pouco antes de ser morto. As investigações apontaram que a morte do ator Jeff Machado foi um ato premeditado. Durante o curso das investigações, a polícia se empenhou em compreender o relacionamento de Jeff e coletar depoimento de testemunhas e seguir as pistas necessárias para poder montar todo aquele quebra-cabeça que revelaria os responsáveis pelo crime. A Polícia Civil não excluía a possibilidade do assassinato ser de alguém próximo à vítima. Isso porque, quando o corpo foi descoberto, um detalhe chamou a atenção dos investigadores. O baú utilizado para poder esconder o corpo do ator pertencia a ele mesmo e estava localizado nas dependências da residência onde Jeff Machado residia. Então esse caso começou a ser tratado como um homicídio qualificado e ocultação de cadáver pelas autoridades. Após a descoberta do corpo de Jeff, Bruno e Geander se tornaram os principais suspeitos do crime. E a dupla tentou em seus depoimentos à polícia envolver uma terceira pessoa na cena do crime. Eles afirmaram que era um indivíduo chamado Marcelo e ele era responsável pela morte do ator. Segundo o relato de Geander, Marcelo, também conhecido como Ben 10 ou Pablo, era um matador associado à milícia da Zona Oeste. Desde o início das investigações, a polícia nunca aceitou essa versão e considerou o suposto assassino como uma das criações fictícias dos suspeitos e uma tentativa desesperada para poder escapar das suas responsabilidades legais. Após um grampo no telefone de Geander, a polícia desvendou parte da trama que levou à morte do Jeff Machado. Geander foi preso em Santíssimo, na zona oeste do Rio de Janeiro, após investigadores montarem um cerco que só foi bem sucedido graças à colaboração de moderadores locais que o denunciaram. Em seu depoimento, Geander afirmou que o suposto miliciano Marcelo estava muito alterado e alegou que Jeff o havia contaminado com HIV. Então ele matou Jeff e ordenou que Bruno e Geander colocassem o corpo em um baú e carregassem esse móvel até o carro do próprio Jeff e seguissem em direção a uma propriedade em Campo Grande, onde o baú foi enterrado. Geander falou também que Marcelo teria saído do carro e ficado em uma rua deserta, então ele e Bruno dirigiram até essa casa. E lá ele teria cavado sozinho o buraco onde o baú com o corpo do Jeff foi depositado, enquanto o Bruno aguardava. A polícia rapidamente descartou a existência do terceiro indivíduo, pois não havia evidências suficientes para poder comprovar sua participação. Então Geander confessou que recebeu R$500 para poder manter aquela farsa em seu depoimento sobre a existência de Marcelo, e assim confirmar a versão do Bruno Rodrigues, o produtor de TV apontado
como o principal suspeito da morte do ator. Bruno então fugiu e teve seu nome incluído na lista de procurados pela Interpol, e mesmo foragido, Bruno ofereceu seus serviços de produtor de eventos no hostel onde ele estava escondido, já que esse local promovia shows de pagode. 2 semanas depois, em 15 de junho de 2023, agentes da unidade de polícia pacificadora do Morro do Vidigal conseguiram prender Bruno de Souza Rodrigues. E durante a prisão, policiais encontraram malas prontas, o que levava a suspeita de que Bruno pretendia fugir. A prisão de Bruno teria ocorrido após uma denúncia de traficantes, embora a polícia já o monitorasse há 5 dias no local, desde que ele foi localizado usando uma rede de Wi-Fi. E depois de localizado, a dona do imóvel foi descoberto que a casa onde o corpo foi encontrado havia sido alugada mais de um mês antes do assassinato pelo Bruno. De acordo com as investigações, Bruno e Geander aplicaram vários golpes contra Jeff, fazendo transferências financeiras mesmo após o assassinato. O corpo de Jeff foi transportado do Rio para Santa Catarina, onde a mãe do ator, profundamente abalada, organizou um velório no dia 26 e o enterro em 27 de maio, em sua cidade natal, Araranguá. Em depoimento, um dos pedreiros contratados que trabalhou ali na construção da casa onde o corpo foi encontrado, confirmou que ele foi contratado por Bruno no final de janeiro para realizar trabalhos de construção, como a elevação do muro e a concretagem do chão. E ele negou qualquer envolvimento no crime. E logo, a polícia o descartou como cúmplice. Só fiz só a obra. Lá na casa, mas foi em qual época do ano que o senhor fez essa obra? No final de janeiro. No final de janeiro? Foi final de janeiro. O senhor lembra? Foi o seu Bruno que contatou. Eu só fiz o trabalho de levantar um muro e concretar o chão. Não tinha também conhecimento nenhum disso, não. Para mim é surpresa aí. Fico chateado de ter sido envolvido por trabalhar lá e sinto pela família do rapaz. E como Não envolvimento com eles nenhum. Agora, zero. como é que foi o pouco contato que o senhor teve com o Bruno? Qual foi a percepção que o senhor teve? Ele aparentava estar meio nervoso? Não desconfiava de nada, gente. Tudo que eu tinha que declarar, eu já declarei. Eu não desconfiava do Bruno de nada, não. Em 24 de julho, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito do caso. Bruno foi considerado mentor do crime e foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia por impossibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver, estelionato e tentativa de estelionato, furto, invasão de dispositivo informático, maltrato aos animais e falsidade ideológica. Geander Braga, por sua vez, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia por impossibilidade da defesa da vítima, ocultação de cadáver e maus tratos a animais. Até o momento da gravação desse vídeo, Bruno de Souza Rodrigues e Geander Vinícius da Silva Braga, indiciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, permanecem sob prisão preventiva, aguardando seu julgamento. Então é isso, pessoal, chegamos mais uma vez ao final de um caso do Crime Lines. Jeff Machado, o ator que tinha o sonho de ser famoso e criador de 8 cachorros, teve a vida ceifada por ganância de 2 oportunistas. Pessoal, se vocês não forem inscritos, se inscrevam, curtam, compartilhem, me dê uma moralzinha. A gente também tá no Spotify, beleza? Tamo junto? Então até a próxima!